Salve guys, hoje eu vou mostrar para vocês um comparativo entre provavelmente os mouses mais famosos do mundo. Eles são os melhores mouses até R$100 que você pode comprar hoje e eles são o Razer Defiader Essential e o Logitech G203. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar qual dos dois que é o certo para você e qual que eu acho que vale mais a pena você comprar. Para vocês terem noção, galera, o tanto que esses mouses aqui são famosos, o Razer tem mais de 40 mil avaliações somadas na Amazon, enquanto o G203 tem mais de 30 mil. Isso só na Amazon, imagina o tanto que eles já venderam e tem de avaliação em outras lojas. E aliás, vamos começar falando do que talvez seja o mais importante entre eles, que é o preço. Eles têm um preço muito semelhante, fica geralmente na faixa de R$100, mas eu consegui uma promoção absurda na Amazon nesse mês passado e eu paguei R$85 com frete grátis no Razer e R$100 com frete grátis no G203. Hoje o Razer está custando R$121 com frete grátis na Amazon e o Logitech está custando R$109 com frete grátis na Amazon. E a primeira coisa que eu quero responder com relação a isso é: vale a pena comprar eles mesmo custando essa faixa de 110 a 120 reais? E na minha opinião, sim, vale muito a pena. Mesmo ele custando um pouco mais de 100 reais, eles são mouses que apresentam uma qualidade de construção e uma qualidade geral absurdamente boa. Não é à toa que esses dois têm tanta avaliação positiva e inclusive eles contam com 2 anos de garantia, as duas versões. E na minha opinião, é melhor você gastar 110, 120 reais e comprar um mouse bom de qualidade do que você comprar um de 40, 50 reais que talvez depois de um ano você vai querer trocar. Esses aqui a gente vê relato do pessoal usando eles 3 anos, até mais do que isso, e eles ainda estão inteiros. Então se você já tem qualquer um desses mouses aqui e pagou nessa faixa de 100, 120, até um pouquinho mais que isso, cara, fica tranquilo que ele ainda está num preço muito aceitável pela qualidade que ele oferece. Mas claro que se ele tiver menos que 100 reais, você compra na hora sem nem pensar. Mas beleza, Tosenkit, você já falou agora do preço, já me mostrou que vale a pena, agora eu quero saber as diferenças e qual que eu devo escolher. Então vamos começar do básico e listar as diferenças deles. E a primeira coisa que você nota quando vê esses dois mouses aqui é a diferença de tamanho. E essa é provavelmente o fator principal que você deve ter em mente quando for escolher um desses dois mouses. Isso porque no caso do G203, ele é um mouse que é mais curto de comprimento e também bem mais baixinho nessa parte de cima, enquanto que o mouse da Razer já é mais comprido aqui nessa parte do comprimento e dá pra ver também que ele é bem mais alto. E o que isso realmente impacta no seu uso? Para vocês terem noção, eu tenho uma mão que eu considero grande, ela tem 19 centímetros. E se eu for segurar o mouse da Logitech assim, completando, ele na minha mão inteira, repare que meus dedos aqui ficam sobrando na parte da frente. Enquanto que se eu fizer a mesma coisa aqui no Razer, reparem que ele fica certinho. E essa questão do tamanho impacta muito no seu desempenho para usar no dia a dia, porque ele tem a ver com o conforto enquanto você está utilizando o mouse. Tá, e qual que é o melhor nessa questão de conforto? Cara, depende. Essas são características que os dois têm e vai variar do que você prefere aí. Você tem uma mão maior e gosta de usar uma pegada mais de descanso no mouse, assim, que é quando você relaxa a mão, então provavelmente o Razer vai ser a melhor opção para você. Mas já se você não tem uma mão tão grande ou não gosta tanto de usar essa pegada que você fica descansado em cima do mouse, você gosta de pegar uma pegada mais assim agarrada ou por exemplo mais com a ponta dos dedos, ou prefere, um mouse pequeno por sua mão ser menor, o Logitech vai ser a melhor opção para você. No meu caso, por exemplo, a minha pegada preferida é do tipo claw, que é essa garra aqui, ó, que é quando você pega o mouse com a mão mais aberta. E nesse tipo de pegada aqui, eu prefiro o Logitech, justamente por ele ser menor, eu acho que ele deixa um pouco mais confortável. Perceba que fica um vão aqui entre os dedos e entre o mouse. Enquanto que se eu for fazer essa mesma pegada aqui no da Razer, esse vão fica menor, tá vendo? Acaba ficando mais desconfortável para minha mão. Mas se minha pegada fosse do tipo palm, que é quando você relaxa a mão em cima do mouse, com certeza eu preferiria aqui o Razer. Então pensa nisso aí, qual que você prefere nesses critérios, porque isso vai ser bem importante para o seu uso. E a segunda característica que eu considero bem importante para esses mouses aqui são os cliques e o sensor que eles têm. E o sensor é responsável por ler os movimentos do mouse enquanto você passa ele aqui no seu mousepad, então ele é realmente muito importante. E esses dois mouses aqui têm sensores de marca própria, ou seja, o sensor da Razer é a própria Razer que fabrica e o sensor da Logitech também é a própria Logitech que faz. E o que você precisa saber desses dois sensores aqui é que eles são extremamente competentes e não vão dar problema. Então você pode até jogar competitivamente com esses mouses aqui, cara, que é bem provável que eles vão ser suficientes aí para o seu uso. Se você for um jogador casual, então ainda mais. Eu testei bastante eles aqui jogando Fortnite e CS e não deu nenhum problema de aceleração, o mouse não virou do nada, então são sensores competentes que você pode confiar sem medo. Já nos cliques, eles têm uma diferença até que relevante. Isso porque o Logitech é equipado com os switches on-ROM, que duram 20 milhões de cliques, e o da Razer é equipado com switches da própria Razer, que duram 10 milhões de cliques. Os dois vão durar bastante, mas a sensação de usar eles é diferente. Isso porque o clique da Logitech, para mim,
ele é um pouquinho mais seco e tem um clique que tem uma resposta tátil melhor. Enquanto que o Razer tem um clique que é bom também, mas ele é um pouquinho mais fofo, sabe? Ele sente que é um pouco mais xoxo enquanto você clica ele. Eu não sei explicar bem, mas parece que ele não é um clique que é tão clique, que dá uma sensação tátil tão gostosa quanto esse da Logitech dá. Inclusive vou deixar o microfone pertinho agora para vocês escutarem a diferença. Então nessa questão dos cliques, eu prefiro os cliques da Logitech, o que não quer dizer que os da Razer sejam ruins, só quero dizer que eu acho o da Logitech melhor. Outro ponto que eles diferem bastante é no scroll, rapaziada. Scroll é essa rodinha que vem na parte de cima do mouse aqui, ó. E você controla bastante coisa com ela, né? Quando você está navegando na internet, você rola as páginas assim. Para games, eles têm alguma função específica que você pode deixar também. E, cara, eles são bem diferentes. O da Logitech, ele tem um scroll que é super marcado. Você consegue trocar ele de um em um com certa facilidade e você sente que ele realmente andou um espaço quando você gira. E ele também é bem gostoso para girar mais vezes assim. Já o da Razer, apesar de você identificar a marcação de um em um também, ele é muito mais molengão. Ele gira muito mais fácil, então se você gosta de girar bastante o scroll assim, o da Razer ele é menos marcado, sabe? Ele gira mais rapidamente aqui, enquanto que o da Logitech é mais fácil de você colocar um por um. Nesse caso eu prefiro o da Logitech também, porque eu sinto que eu tenho mais controle sobre o scroll. Às vezes eu quero scrollar só uma vez, eu não perco a mão, enquanto que aqui você às vezes acaba rolando mais do que você gostaria. O scroll tem clique também, mas o clique dos dois é bem agradável. E uma terceira diferença que ele tem ainda nessa questão dos cliques é nos laterais. Enquanto o da Razer tem um clique mais seco e mais responsivo, assim na minha opinião, você aperta ele e ele já aciona quase que instantaneamente. O Logitech, ele tem cliques que são bons, mas ele tem o que a gente chama de pré-travel. E o pré-travel nada mais é que quando você aperta ele, ele tem um ponto que ele afunda antes de ser acionado. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar com exatidão para vocês aqui na câmera, mas basicamente o Logitech você aperta um pouquinho e ele não aciona, ó. Eu já apertei um pouquinho, e aí você aperta mais um pouquinho, e aí ele aciona. Enquanto que o da Razer você aperta um pouquinho e ele já aciona imediatamente. Então esse da Logitech tem o que a gente chama de pré-travel, né? Que é essa viagem aqui que ele faz, essa distância que ele percorre antes de ser acionado. E nesse ponto você até pode pensar que naturalmente o da Razer é melhor então, porque ele não tem esse pré-travel. Mas na verdade o pré-travel nem sempre é ruim, ele é uma característica do mouse. Se você é uma pessoa muito desastrosa, por exemplo, que às vezes acaba dando misclick, que é quando você clica sem querer em algum dos botões, talvez o Logitech ajude nisso, porque como você tem que fazer mais força para acionar o movimento, é menos provável que você dê algum misclick. Enquanto que o da Razer, se você encostar aqui sem querer, ele já vai ser acionado. Então vai um pouco de pessoa para pessoa, mas nesse caso aqui eu acho que eu prefiro o da Razer. E agora outro ponto que também é muito importante, a gente acaba esquecendo às vezes de falar sobre, é com relação ao cabo, rapaziada. Os dois são mouses com fio, e quanto mais flexível for esse cabo, melhor é a experiência de você jogar. Isso porque se o cabo for daqueles muito duro, se você jogar ele para trás e ele começar a pesar ou ele começar a raspar no mousepad, ele atrapalha a tua experiência de uso, cara. Se você nunca jogou num mouse com um cabo bom, cara, você não tem noção do quanto que isso aqui faz diferença. E com relação a esses dois mouses aqui, cara, os dois estão de parabéns. Eu até me surpreendi porque eu não esperava que fossem cabos bons nessa faixa de preço. Mas o da Razer, vocês podem ver, ó, que ele é um cabo emborrachado, ele tem uma boa flexibilidade, então quando eu mexo ele assim, ó, ele mexe pouco o mouse, ele mexe um pouquinho, mas pouca coisa. E o da Logitech também é um cabo emborrachado de boa qualidade. E apesar de ele ser bom também, ele é um cabo que é um pouquinho menos flexível que o da Razer. Mas ele também, ó, você pode puxar ele aqui, ó, que ele enrola e tal, e mexe muito pouco o mouse. Então acho que eu dou um empate técnico nessa questão do mouse para os dois, porque na minha visão os dois são bem semelhantes na experiência. O peso deles também é diferente, enquanto o Razer pesa 96 gramas, esse aqui pesa 85. Eu sempre preferi mouse mais leve, então esse aqui me agrada mais, mas se você gostar de mouse mais pesado, o Razer vai te agradar mais. Quanto à construção geral deles, eles parecem ser tanques de guerra, rapaziada, eles são muito fortes, você pode apertar ele assim que você sente que ele é bem construído, pode derrubar no chão, que provavelmente ele não vai quebrar, porque eles são muito bons nisso. O Razer é a mesma coisa, você aperta aqui, você sente que ele tá tudo no lugar, cara, e realmente são mouse aqui que vão durar bons anos, se você cuidar ainda mais. E claro, os últimos pontos que a gente leva em consideração desses mouses são os LEDs aqui e o software que eles têm. Com relação aos LEDs, o Logitech ele tem essa fita aqui na parte lateral e de trás do mouse, cara, que é uma fita bem bonita, olha o jeito que ela fica. E também aqui na logotipo, né? Enquanto que o Razer, ele tem a LED aqui na logotipo também e no scroll, olha só, então o scroll fica bem
iluminado. Enquanto o Logitech é RGB, ou seja, você pode mudar essas cores aqui e escolher qual você prefere. O Razer aqui só tem o LED na cor branca, então se você gosta de cores coloridas, infelizmente esse Razer aqui não vai te atender. E os dois têm software onde você pode controlar várias coisas. O software da Logitech chama-se Logitech G Hub, e quando você instala o mouse ele já aparece a opção do mouse aqui. E aí você pode controlar a DPI, criar macros aqui, mudar também os atalhos das teclas e também controlar o RGB dele. Você pode escolher a cor que você quer, pode deixar ele estático, né, que quando ele fica parado só numa cor não fica mudando igual tá o meu. Pra quem gosta disso aqui tem várias opções, você pode brincar e criar seus perfis aqui, é bem maneiro. O da Razer também tem software e o nome do software é Razer Synapse, ou Synapse, não sei como que pronuncia. E é uma central de controle da Razer, então você chega aqui, ó, já aparece também o seu mouse, ó, Razer DefiAder Essential. Bem parecido com o da Logitech, aqui você pode controlar, remapear, né, os cliques aqui, se quiser mudar. Aqui na parte de desempenho você muda o DPI do mouse. Inclusive no DPI eu esqueci de mencionar, o Razer vai até 6.400 de DPI, enquanto o Logitech vai até 8.000 de DPI. Mas não se engane, o DPI não é tão importante assim, ele só dita a sensibilidade que o mouse pode atingir. Para vocês terem noção, a DPI máxima que eu uso sempre é 1.600, e os profissionais, cara, usam 800 e às vezes até 400. Então não se apega nessa questão de qual tem mais DPI, porque isso não vai impactar tanto no seu dia a dia. E no da Razer também pode controlar a iluminação, pode deixar ela mais fraca ou mais forte, pode mudar o estado dela para estático ou que ela fique piscando, mas não pode mudar a cor, né, porque ela só tem o LED branco. E por último, eu tava quase esquecendo de mencionar sobre o deslize desses mouses. O Logitech tem esses pezinhos aqui nas 4 pontas e o Razer também, né, apesar de esse de baixo aqui ser um pezinho só, enquanto o outro ali é dividido. Mas os dois apresentam um ótimo deslize. Inclusive foi algo que eu fiquei até surpreso, porque eu não esperava que eles fossem ter um bom deslize assim, mas eles têm, tá? Então tanto o Logitech quanto o Razer aí, você vai ter uma boa experiência. Tá, mas agora vamos pro veredito. Vamos concluir qual que eu prefiro, o Logitech ou o Razer, e qual que eu acho que você deve comprar. O que eu gosto mais desses dois mouses aqui é o Logitech G203. E é basicamente por duas coisas. A primeira é o tamanho. Eu sempre usei mouse pequeno, eu gosto de mouse pequeno e eu acho que minha mira fica melhor com mouse pequeno. E isso porque minha pegada é aquela pegada agarrada assim, então eu sinto mais conforto utilizando esse mouse aqui. E a segunda questão é que ele é um pouco mais leve, essas 10 gramas dá uma diferença mínima, talvez você não sinta tanto no seu dia a dia, mas para jogar eu gosto de mouse leve, então para mim esse Logitech aqui é vencedor. O que não quer dizer que o Razer também não seja uma boa opção. E se você está na dúvida ainda qual comprar desses dois, eu acho que tem um ponto que é o mais importante de todos. Os dois têm qualidade absurda e vão servir bem em qualquer ocasião. E a coisa mais importante, na minha opinião, que você deve se basear para escolher entre esses dois mouses aqui, é o tamanho deles. Então, de maneira simples, se tu tem uma mão grande e gosta de mouse grande, que ele tenha mais conforto, que ele fique bem acomodado em cima da sua mão inteira, cara, vai no Razer. Agora, se você tem uma mão pequena ou gosta de usar mouse pequeno por causa da sua pegada, igual a minha, que, por exemplo, usa mais agarrado assim, aí vai no Logitech. De qualquer forma, se você tem um desses dois mouses aqui, tenha certeza que você fez uma excelente compra e deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião de uso sobre eles, para que isso ajude todo mundo a tomar uma melhor decisão de compra. Gostou desse vídeo? Considere se inscrever no canal e tamo junto!